E quem nunca chegou no final do mês com a conta no banco negativa ou no dia do pagamento viu que o salário não era suficiente? E é sobre esse assunto que vamos falar na entrevista de hoje, Finanças Pessoais. Nós recebemos aqui no estúdio dois especialistas no assunto, Jefferson e Karine, que são consultores financeiros. Sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigada, Dayana. Obrigada a nós pela participação aqui. Karine, vocês vão ministrar na semana que vem um curso no CDL de Estância Velha, né, que é sobre finanças pessoais. De que forma vocês passam isso para os alunos, né, para que eles possam se organizar? Dayana, o CDL de Estância Velha e Ivoti demandou isso, já é uma demanda do mercado, mas assim, o start foi do próprio CDL, né? Em função de que, pela experiência que a gente tem atuando na área de consultoria, assessoria, em gestão organizacional, gestão da qualidade, nós que somos especializados na área financeira, as próprias empresas perceberam que, além da gestão financeira que elas tinham que ter, as pessoas que trabalham na empresa também tinham que ter esse conhecimento. Né? Porque, embora os salários até fossem parecidos, mas o nível de satisfação das pessoas com a empresa e com a sua organização eram diferentes, né? Por falta de oportunidade de conhecer essa área de gestão financeira, trazendo para a realidade, né, o seu orçamento pessoal, porque a gente trabalha muito no orçamento organizacional. Como é que as pessoas podem fazer isso em casa para tirarem o máximo do seu salário, né, o máximo do seu resultado, gerenciar isso de uma forma bastante objetiva e com resultado positivo no final do mês, né? Quais eram os seus objetivos? O objetivo familiar, o objetivo de todo o orçamento familiar, né? Então, essa demanda surgiu em função disso. A gente elaborou todo esse projeto, esse curso, e o CDL de Estância Velha e Ivoti promove, então, dia 24, abordando o conteúdo, né, que aí num bate-bola de uma forma assim, bastante agradável e dinâmica, que a gente vai tentar elaborar, passar os assuntos, né, Jefferson? Como é que é isso, Jefferson? Como é que a pessoa deve pensar a sua vida financeira, né, suas finanças? Na verdade, assim, Adriana, o grande problema hoje da pessoa física, vamos separar assim, pessoa física e jurídica, é que tu não tem um planejamento. No momento que tu não tem um planejamento, tu não consegue ter a visualização do que pode vir a acontecer. E separar aquela situação de, vamos dizer o seguinte, do que eu quero e do que eu posso efetivamente com o que eu tenho, né? Com a minha remuneração, com o meu salário, enfim. Então é poder fazer com que as pessoas, e esse é o objetivo do curso, consigam entender que a vida pessoal, ela pode ser sim planejada. Tu pode, sim, adquirir os bens, né, de a forma que tu queira, mas de uma forma organizada, de uma forma planejada. Então esse é o grande diferencial, esse é vamos dizer assim, é o pulo do gato hoje para tu ter uma saúde financeira mais tranquila. Né? Então essa é a nossa missão enquanto a elaboração deste curso, é de tu poder, de estar fazendo esse bate-papo, essa interação, trazer um pouquinho do meio, do meio empresarial para o nosso negócio dentro da pessoa física, porque é perfeitamente congruentes as situações. Precisa de organização, tu precisa de planejamento, para quê? Para tu poder fazer as tuas realizações. Então entra nessa situação, né? E as ferramentas para isso que as pessoas devem utilizar, porque as empresas usam planilhas, né? Hoje assim, né, é bem interessante nessa questão. Hoje tu não precisa muita formatação para ser organizado. Quando se fala em planejamento e organização, o cara pensa em mega soluções tecnológicas, vamos pensar. E o nosso negócio é bem o contrário. Para ser organizado, a gente brinca, né? Antigamente se dizia do papel de pão. Então, assim, perfeitamente tu consegue te organizar, tu tendo o teu nível de controle, teus gastos, tuas receitas, né? O que entra, o que sai, tu fazer exatamente um pequeno fluxo financeiro do teu dia. E é isso, essas ferramentas que a gente quer colocar em prática nesse bate-papo. Diário, então. Exatamente, tem que ser obrigatoriamente um hábito diário. Por quê? Porque exige controle. Em máxima de administração diz que só se gerencia, né, o que contém o controle na mão, né? Tu tem que ter dados. Então, vamos dizer assim, se tu não tendo dados, tu não consegue avançar. Então é essa linha e essa é a nossa missão, vamos dizer assim, enquanto está fazendo esse bate-bola no dia 24 dentro do CDL aí, de Estância Velha. E ainda aproveitando a presença e conhecimento de vocês, Karine, quando a pessoa tem imprevistos assim, teve gastos além do esperado, de que forma ela pode
agir, assim, onde buscar recursos assim da forma mais correta? Certo, Daiana. Assim, primeiramente, esses imprevistos, eles também têm que ser planejados, né? A gente sempre tem que ter uma reserva para o imprevisto, uma eventual doença, uma eventual viagem, alguma coisa fora, né, daquilo que a gente está planejando. Fora isso, claro, existe também o mercado financeiro, né? Então, são várias opções que tu pode estar avaliando as linhas de crédito, existe bastante incentivo agora, acho que é uma boa oportunidade, né, para quem quer construir um sonho logo, desde que gerenciado e planejado, né? Também existem oportunidades, mas o principal é a gente prevenir, né? Nada melhor do que o próprio capital para a gente conseguir fazer isso, tapar essas emergências que acontecem, né? Mas isso exige disciplina, existe registro, né? Porque os pequenos gastos do dia a dia que te impedem de realizar, às vezes, um grande sonho, né? São coisas que tu não percebe. Soma isso diariamente, né? Pequenos gastos, o volume que isso gera num mês, num ano, né? Isso seria o que a maioria das pessoas sabe, né? Poupança, reservar uma Na verdade, tu tem, porcentagem. como eu disse, a gente já volta-se para aquela situação do planejamento, né? O grande problema hoje que a pessoa física, a gente falando nesse termo, quer cobrir, né, é fazendo um novo endividamento. Então, é nessa linha, são formas, negociações. Hoje, tanto o mercado financeiro, o mercado credor, hoje, ele acaba te permitindo essa situação, né? De tu fazer negociação. Né? Tu não tem problema creditício desde que tu identifique dívida, tu identifique, tu converse com, vamos dizer assim, com a pessoa que seja teu credor, nesse sentido. Então, tem formas, né? Que não necessariamente, um exemplo, é o cobrir um furo, vamos falar nessa linha, né, destapando outro, entendeu? Então é nessa linha aí, como eu disse, usando ferramentas, usando uma tática um pouquinho, muito, que nem a Karine comentou, no que tange a parte de disciplina, né? Então isso é uma coisa extremamente importante, é a disciplina, tu tá tendo controle efetivamente do que tu vai fazer, para tu poder estar avançando, né, sem de forma que vira uma bola de neve, o teu problema, vamos dizer assim, financeiro. Tá certo, então, obrigado pelas informações. Quem quiser saber mais sobre esse curso de finanças pessoais, pode entrar no site. Sim, tem o site do próprio CDL de Estância Velha. Né? Que é www.cdlestanciavelha.com.br, enfim. E lá tu vai ter um pouco mais de informações, tu vai ter as pessoas do próprio atendimento, vão estar falando um pouquinho mais sobre o curso, como fazem efetivamente para se inscreverem. E ainda dá tempo, é na próxima terça, próxima terça. Tem ainda tempo para Tem tempo, hoje a infraestrutura do CDL é muito boa nesse sentido, então tu vai poder, né, tem espaço, isso é bem tranquilo. Tá certo, então. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, acho, pela própria TV Fevale nesse sentido, por estar nos cedendo esse espaço para a gente poder estar conversando um pouquinho mais aí para a população, aí falando um pouquinho mais sobre finanças. Obrigado a vocês. Obrigada, Daniela.